Olá pessoal, um forte abraço a todos, uma excelente sexta-feira. Estamos colocando no ar mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que vêm compartilhando os nossos vídeos. O número de visualizações vem aumentando muito e, como eu sempre disse e afirmei para vocês, o objetivo desse canal não é conseguir um número grande de inscritos. O objetivo desse canal é fazer com que os vídeos sejam cada vez mais visualizados a nível de Brasil, que esses vídeos atinjam os lugares mais distantes, que as informações aqui postadas elas consigam ser passadas e transmitidas de uma maneira simples e objetiva para um maior número de pessoas, porque nós não temos custo para isso. Eu não tenho custo para isso, eu não cobro nada para fazer esse trabalho. Eu me sinto na obrigação de levar a informação cada vez mais, de ajudar a divulgar o quanto é importante essa cadeia produtiva da carne bovina para o Brasil, porém abandonada em uma parte. A outra parte vive de benefícios, vive de ajudas, vive de uma atenção muito grande por parte do Ministério da Agricultura, e os pequenos e médios produtores hoje estão praticamente abandonados, jogados para escanteio, vivendo do pouco que sobra, das migalhas que sobram, que os grandes frigoríficos e associações deixam. Então, quero agradecer, muito obrigado pela credibilidade, e eu garanto para vocês que eu vou seguir investindo cada vez mais nesse canal, para que a gente possa levar a informação da maneira que ela precisa ser levada e entendida por todos, tá bom? Um abraço para todo mundo. Então vamos lá. Exportações. Esse vídeo de hoje vai falar sobre as exportações de abril e de maio. O que aconteceu? Bem, nós precisamos levar em conta que essa propaganda toda que é feita pelo Ministério da Agricultura, ela é enganosa. Esse grande aumento de exportações, ele recai diretamente sobre as grandes empresas, JBS, Marfrig e Minerva. Ele não recai sobre as pequenas e médias empresas, porque a grande fatia do bolo de exportação está à disposição dessas grandes empresas, até porque que não é a Tereza Cristina. A Tereza Cristina é um fantoche que nós temos junto ao Ministério da Agricultura. É um ministro ou uma ministra que não decide nada, apenas está ali para jogar conforme as grandes empresas, seja do que setor que for do agro, mandarem ela dizer ou se posicionar. Então, dessa forma, essas grandes exportações, ela não é a realidade da cadeia da carne bovina brasileira. Em novembro do ano passado, após o período de destaque no preço da arroba, devido a China ter entrado no mercado com força, em novembro eu fiz um vídeo, está aqui no meu canal, vocês podem procurar, onde eu falei que esse primeiro semestre desse ano não iria haver nenhum grande negócio a nível de mundo, a nível mundial, a nível de exportação, que fizesse com que o preço da arroba fosse para as alturas como foi no ano passado, no mês de outubro mais ou menos, e vem se concretizando. Nesse mesmo vídeo eu disse que a arroba ficaria entre 180 e 200 reais, alguns estados passou para 204, 205, porém voltou para a normalidade de novo, e a média no Brasil ficou em torno de 182, 183 reais mais ou menos. O segundo semestre, a tendência é que se mantenha esse preço, porque se esse período pós-coronavírus se concretizar no segundo semestre desse ano, o mercado interno, de uma certa forma, também não tem poder financeiro para fazer com que o preço da arroba suba. O que nós vamos ter é um giro maior de carne e os abates vão aumentar, nós vamos ter volume. E esse foi uma das situações do mercado de exportação. Nós não tivemos preço alto de comercialização. Se houvesse preço alto, nós teríamos subido o preço da arroba do boi gordo no mercado interno, coisa que não aconteceu. Então nós vamos ter volume. E por que nós tivemos um aumento de volume no mês de abril e de maio? Porque os nossos concorrentes, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, a Índia, tiveram problemas de uma maneira geral devido ao problema coronavírus e reduziram as suas exportações. Então, não foi o Brasil que abriu mercados de maneira nenhuma, foi os mercados que, por ter diminuído a oferta de carne para eles, vieram no Brasil buscar a nossa carne. Então, tem que ficar bem definido isso e bem explicado, para que esse marketing mentiroso, esse falso marketing que vem sendo desenvolvido perante alguns pequenos assuntos que não são reais, ele seja realmente colocado à disposição de todos, e nós venhamos entender que as exportações não cresceram por um trabalho do Ministério da Agricultura, até porque que o nosso trabalho de representatividade lá fora e marketing fica a cargo da BIEC. Quem manda na carne bovina no Brasil é a BIEC. Quem abre mercados, quem fecha mercados, os frigoríficos que são indicados para exportar vêm por indicação da BIEC.
Os mercados lá fora, eles não indicam frigoríficos. Existe uma máxima que eu quero que vocês entendam assim. Uma empresa no Brasil que quer exportar para algum determinado mercado, quando ela tem grande poder aquisitivo, ela vai nesse mercado, compra lá algumas pessoas dentro do órgão responsável, né, do Ministério da Agricultura, como se fosse o nosso Ministério da Agricultura. Nesses outros países eles vão lá e compram, e esses países vêm no Brasil indicando as empresas para serem as suas fornecedoras de carne. É mais ou menos assim que funciona. Então isso precisa ser dito. Então, como as grandes empresas hoje no Brasil têm um poder aquisitivo muito alto, fazem parte da BIEC, e a BIEC é que manda na carne bovina no Brasil, o Ministério da Agricultura é simplesmente um atravessador de informações. A figura do ministro está lá sentadinha, da ministra, vem as informações, fala isso, fala aquele outro, ela somente transmite e acabou por aí. Então, não existe nenhuma diferenciação com relação ao mercado de exportação, nenhum trabalho extra a nível de Brasil, até porque que a cadeia da carne bovina brasileira não possui uma bandeira. A bandeira que possui é a bandeira da BIEC. Não existe um trabalho a nível nacional, nem nunca existiu para a pecuária de corte, nem tampouco para os frigoríficos pequenos e médios. Então isso precisa mudar, pessoal. Isso precisa mudar muito. Hoje nós estamos vivendo um aumento de exportação pela sazonalidade do mercado. E quem realmente está ganhando são os três grandes frigoríficos brasileiros. Os demais estão vivendo dessas migalhas que nós íamos tendo, que vem sobrando desse mercado que as grandes empresas não absorvem, né? Então a gente vale a pena ressaltar que a Tereza Cristina tem negócio com a BIEC em terrenos, com a JBS em terrenos, um confinamento muito grande, e isso não sei se traz vantagens para ela, porém ela deveria ter se manifestado muito mais com relação à cadeia da carne bovina brasileira. Devia de ter no site do Ministério da Agricultura, por exemplo, né, um campo ou um link aonde todas as informações com relação à exportação de carne bovina estivesse à disposição de quem quisesse buscar esses mercados. Hoje, se tu liga para o Ministério da Agricultura, algumas ligações são direcionadas para a BIEC. Por que isso? A BIEC é o Ministério da Agricultura? O Ministério da Agricultura é a BIEC? Qual é a ligação? Por que tem esse cordão umbilical ligando essas duas situações aí que eu estou passando para vocês? Hoje um frigorífico que abate 200 bois por dia, ele pode exportar tranquilamente. Eu viajo pelo Brasil, falo com os meus clientes e eles se assustam quando a gente fala sobre exportação. Então nós precisamos criar um caminho independente para levar o assunto de exportação para todos. Isso incomoda as grandes empresas? Incomoda. E não vai acontecer o que eu estou dizendo para vocês aqui agora, como deveria se comportar o Ministério da Agricultura, porque existe um conflito de interesses aí. Não sei se são cartéis, oligopólios, mas existe na carne bovina algo descarado e que precisa ser resolvido. Porém, isso só vai ser resolvido se nós mudarmos a gestão do Ministério da Agricultura. Não tiver gestão política partidária, porque aí é uma gestão de interesses, e nós partimos por uma gestão técnica profissional, beneficiando os pequenos e médios em primeiro lugar. O foco hoje precisa ser pequenos e médios. Eu estou num frigorífico pequeno, num frigorífico de porte médio, porém ele tem todas as condições para exportar, porém a burocracia que se cria para os pequenos e médios exportar é muito grande. Não existe informação, não existe projeto, não existe um programa, não existe nada para fomentar. Eu garanto para vocês, eu ando pelo Brasil inteiro e esse falso marketing que existe me deixa completamente perplexo, porque se as informações estão indo para um lado, se vocês quiserem conhecer a realidade, partam para um outro. Nada disso do que está sendo vendido para o Ministério da Agricultura é real. Nada disso é real. Então nós precisamos mudar essa política, mas para mudar ela, não basta apenas mudar as pessoas que estão lá dentro do Ministério. Um ministro da Agricultura, ele não pode ter ligação nenhuma com nenhuma grande empresa. O ministro da Agricultura, ele tem que ser isento de tudo, tem que ser um profissional, um técnico que entenda do agro como um todo e que beneficie os pequenos e médios em primeiro lugar. Porque os grandes têm um aparato, têm uma política que os beneficia 100%. Porém, os pequenos e médios produtores rurais, as agroindústrias, as pequenas e médias empresas são totalmente descartadas da política do Ministério da Agricultura quando o assunto é agro, quando o assunto é exportação de carne, quando o assunto é exportação de leite, quando o assunto é exportação de proteína animal. Então nós precisamos mudar isso, pessoal, urgentemente. Hoje no Brasil, quem manda em carne bovina é a BIEC, não o Ministério da Agricultura. Nós precisamos ter
né, dentro do Ministério da Agricultura, informações abertas, claras, não podem ser direcionadas para nenhuma associação ou federação. Isso é cartel, isso é oligopólio e precisa acabar urgentemente no Brasil. A exportação de carne pode aumentar, pode dobrar a exportação de carne do Brasil muito rapidamente. Se nós tivéssemos uma política técnico-profissional, onde nós tivéssemos um marketing e uma representatividade do Brasil, do agro brasileiro lá fora, constantemente, e nós tivéssemos uma política interna que fomentasse, que apresentasse programas, projetos, assistência técnica, a exportação de carne bovina e a produção de carne bovina no Brasil dobra. Isso eu venho dizendo há mais de 8 anos, eu venho dizendo isso. Porém, como nós temos uma gestão falida e de interesses dentro do Ministério da Agricultura, só o que cresce são as grandes empresas, o pequeno e o médio, cada vez mais enforcado, endividado, falido, saindo do mercado, e essas grandes empresas dominando cada vez mais o mercado interno e o mercado externo também. Certo, pessoal? Ficou com dúvida de alguma coisa? Ligue aí no meu telefone 0519-8061-5462 ou fale comigo através do meu e-mail celso@crgestãoconsultoria.com.br. Um forte abraço a todos e brevemente nós vamos estar falando também sobre exportação, porém só que do agro. O próximo vídeo vai falar sobre esse falso marketing também que nós estamos tendo sobre as exportações do agro de uma maneira geral. Um forte abraço a todos, entre em contato comigo. Muito em breve vamos estar colocando aí mais um vídeo no nosso canal do interesse de todos, eu tenho a certeza disso. Podem me procurar, podem mandar mensagens, esse número de telefone tem o WhatsApp ou pelo e-mail, que rapidamente eu vou estar respondendo vocês, tirando qualquer dúvida sobre qualquer assunto do agro hoje no Brasil. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.